Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar, então, andamento na nossa quarta aula da Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, vamos orar a Deus, pedindo clareza e entendimento do que vamos ver hoje na aula. Podem abaixar as cabeças, vamos orar a Deus. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos, Senhor, agradecer a Deus por esse tempo, por esse domingo lindo que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Senhor. Nós queremos glorificar o Senhor por isso e também queremos clamar a Deus o entendimento, o discernimento do que vamos aprender hoje nessa aula, Pai. Que o conteúdo dessa aula produza em nós uma capacitação na leitura da sua palavra, na interpretação daquilo que o Senhor já revelou nas Escrituras, Pai. Que não tenhamos compreensão errada, Senhor, mas que a gente possa, de fato, Senhor, aprender e aplicar da forma que está revelada na Bíblia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Na aula anterior, quinta aula. Então, na aula 4, essa é a aula 5, eu depois vou corrigir ali o título. Mas na aula anterior, os irmãos viram que existe um método alegórico de interpretar a Bíblia. Esse método, basicamente, consiste em procurar significados ocultos no texto, o que é um perigo. Porque você vai mudar todo o sentido do texto. E além disso, esse método, ele não mantém o limite na imaginação do intérprete. Isso leva com que cada um enxergue alguma coisa diferente ali no texto. Então, o contrário do método alegórico de interpretação da Bíblia é o método literal histórico-gramatical, que é o que estudaremos hoje. Esse método consiste da seguinte situação: é você ler o texto e entender exatamente o que está escrito ali. E como que a gente faz isso? Sabendo o significado das palavras, entendendo o contexto histórico, sem extrapolar. É ler o texto e entender da maneira original que está escrito ali. Então hoje nós vamos entrar nesse método, que é o método literal histórico-gramatical. Então, para garantir que nós, intérpretes, tenhamos um entendimento correto do texto, devemos levar em consideração alguns fatores durante a nossa leitura da Bíblia. Primeiro fator, eu preciso saber o significado das palavras. O segundo fator, eu preciso saber o contexto histórico daquele texto. E o terceiro fator, eu preciso ter o mínimo de conhecimento, mesmo que seja o básico, de gramática. Eu tendo conhecimento desses 3 itens, eu já vou conseguir fazer uma interpretação fiel do texto que eu estou lendo. Então vamos pegar como exemplo esse versículo. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. É um texto simples, que diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. O método alegórico de interpretação, ele vai entender esse texto assim, ó. A luz simboliza o conhecimento de Deus e a revelação da verdade, em contraste com as trevas da ignorância e do pecado. Nesse sentido, a criação da luz seria a inauguração
da ordem espiritual e da sabedoria divina no mundo. Então vocês percebem que o intérprete ele mudou todo o sentido do texto. O texto diz: disse Deus, haja luz e houve luz. Olha para onde ele foi, aplicando o método alegórico de interpretação. Essa interpretação, esse tipo de interpretação surgiu no 2º século depois de Cristo, quando começaram a ler Gênesis, não de maneira literal, mas de forma alegórica. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, porém mudando o método. Vamos aplicar o método literal, histórico-gramatical. Ainda no mesmo texto, Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. O método literal, como que vai entender esse texto? Deus criou a luz física real, é simples. O entendimento é claro, é objetivo no sentido narrativo e descritivo. Não precisa recorrer a simbolismos ocultos. Mas nós podemos nos aprofundar mais nesse versículo aqui, sem viajar, sem extrapolar? Sim, nós podemos. Mas para isso, nós vamos seguir algumas regras que mantêm o limite. Lembra que o método alegórico não tem limite. O intérprete pode enxergar o que ele quiser. O método literal não, tem um limite. O limite é o que o autor escreveu no texto. Então vamos nos aprofundar mais nesse versículo sem extrapolar. Ainda no mesmo texto. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então agora a gente vai começar a identificar algumas coisas no texto. Como por exemplo, eu estou lendo o texto. Eu sei o significado de todas as palavras do texto que eu estou lendo? Nesse caso aqui, sim, não tem nenhuma palavra que eu não conheça. Se existisse alguma palavra que eu não sei o significado, o correto seria o quê? Eu lembro de uma aula de português jurídico, né, Gabi? Que a gente teve na faculdade, que tem é um outro idioma, é o juridiquês. E a professora falava assim, olha, pega o texto, faz uma leitura e você vai circular todas as palavras que você não sabe o significado. Aí você anota o significado das palavras e aí você troca. Isso já vai trazer uma maior clareza no seu entendimento. Então, primeira situação, eu sei o significado de todas as palavras? Nesse caso, sim, eu sei, eu conheço todas essas palavras que estão aqui nesse texto em questão. Depois, eu preciso identificar os personagens. Lembra da aulinha de português? Quem é o sujeito? Quem é o verbo? Então, é uma aulinha básica de português, de gramática. Então, assim, nesse texto, quem é o personagem? O personagem é a persona, é o protagonista. Tá? A Gabi ficou brava comigo porque ela falou, nossa, você está chamando Deus de personagem? Não, não é isso. É só identificar quem está participando ali da história. Nesse caso é Deus. Depois, quais são os verbos presentes nesta oração? Por quê? O verbo vai indicar o que está acontecendo no texto que eu estou lendo. Nesse caso aqui, nós temos 2 verbos. Quais são? Menos o Alan. Dizer e haver. Então nós temos aí 2 verbos nesse versículo. Agora, quais são os tempos verbais no texto? Temos 2 verbos, porém eles estão em tempos diferentes. O disse está no passado, que está indicando a ação concluída. Disse Deus, ou seja, Deus disse e já concluiu. O haja, do verbo haver, ele está no presente do subjuntivo. Eu não lembrava disso.
Ele está no presente do subjuntivo, indicando uma ordem. Deus está dando uma ordem. Haja! E o verbo haver ali, no finalzinho, houve, ele está no passado, indicando que a ordem que Deus deu, ela foi concluída. Podemos avançar mais sem extrapolar? Podemos. Vamos lá. Contexto imediato. O que é o contexto imediato? Quando você está lendo um texto e você não está entendendo, não pergunte para o ChatGPT. Nem pesquise no Google. Avance alguns versículos ou retroceda alguns versículos. Porque a internet ela nos ajuda bastante, mas ela deixa a nossa mente muito preguiçosa. Se você pesquisar na internet, você já vai até conseguir a resposta meio que pronta ali. Mas você vai perder a sua capacidade investigativa, a sua capacidade lógica. Então, assim, evite recorrer a muitas tecnologias. Você está com a Bíblia na mão. Estou lendo o texto, eu não estou entendendo. Avance alguns versículos ou volte alguns versículos. Isso é chamado de contexto imediato. Então, esse texto que nós lemos agora está onde? Em Gênesis, no primeiro capítulo. Se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber que está acontecendo ali a narração real e histórica da criação do universo, onde Deus, ele cria todas as formas de vida e dá ao homem, à humanidade, o domínio sobre o que ele criou. Só que ele dá o domínio e ele dá também a responsabilidade. Eu me lembro da famosa frase do tio Ben: com grandes poderes se vêm grandes responsabilidades. Então Deus dá o domínio da criação ao homem, mas ele também dá a responsabilidade. Dá para avançar mais? Opa, se dá. Contexto histórico. Qual é o contexto histórico desse versículo? Moisés escreveu o primeiro livro do Pentateuco. Vocês estão conseguindo enxergar? Dá para... Moisés escreveu o primeiro livro do Pentateuco. Eu vou lendo aqui, aí vocês vão acompanhando. Em hebraico bíblico, ou seja, hebraico bíblico é um idioma que não é falado mais. Hoje, o hebraico que se fala em Israel é o hebraico moderno. Então, nós estamos falando de uma língua, de um idioma morto, que já é mais uma questão de dificultar o nosso entendimento. Mas se a gente estudar, a gente chega lá. Por volta de 1450 a 1410 antes de Cristo. E o que estava acontecendo quando Moisés escreveu esse versículo aqui? Então, primeiro, o povo hebreu foi liberto da escravidão lá no Egito. Depois, eles estavam recebendo a lei e o tabernáculo no Sinai. Depois, eles estavam peregrinando no deserto sob a liderança do próprio Moisés. E depois, eles estavam sendo preparados para entrar na Terra Prometida, que é Canaã. Perceba o que o método literal fez com um simples versículo. Lucas, então você está falando para mim que eu preciso fazer isso em cada versículo? Não, é só um exemplo. Você vai fazer essa análise em um texto para você chegar no original ali, no que está escrito ali. Por isso que... Alguém conhece esse rapaz? João Calvino, ele disse a famosa frase em latim: orare, vou arriscar aqui, hein? Orare et laborare.
Que significa o seguinte: você vai ler a Bíblia, primeira recomendação, ore a Deus. Quem é o autor das Escrituras? Deus. Porque é o seguinte, ó, se eu recebo um e-mail, fala assim, Lucas, posso levar o meu carro aí 6 horas? O cliente me manda essa mensagem. Posso levar o meu carro aí 6 horas? Não ficou claro a mensagem. O que eu posso fazer? Eu posso ligar para ele ou mandar uma mensagem perguntando, pode, mas você vem 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde? Então, assim, perceba que quando o autor da mensagem está presente, nós podemos recorrer a esclarecer dúvidas. E sabemos que Deus está conosco. Então, estou lendo a Bíblia e eu não estou entendendo. Senhor, por favor, me ajuda, me traz clareza nesse texto, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está querendo dizer aqui. Por isso, orare. E depois que você orou? Laborare vem de labuta, que vem de trabalhar duro, que vem de esforçar-se, que vem de estudar bastante. Existem algumas pessoas que falam que para falar da Bíblia não precisa estudar. O Espírito Santo revela. Não, o Espírito Santo já revelou. O que o Espírito Santo faz agora é ele traz iluminação para que a gente entenda. Por isso que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura, é uma ordem, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado como? Como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Agora, vamos responder a seguinte pergunta. Por que o método literal histórico-gramatical é a maneira correta de interpretar a Bíblia? Quem determinou isso? Bom, primeiro, em todos os idiomas do mundo, nos comunicamos de forma literal. Ninguém se comunica aqui de forma enigmática. Pelo contrário, nós buscamos nos comunicar de uma forma que transmita aquilo que eu estou pensando de uma maneira mais clara possível para que a pessoa entenda. Se eu não for claro na transmissão da mensagem, a pessoa não vai entender nada. É onde ocorre o quê? Os equívocos, os lapsos, os contratempos. Então, primeira questão aqui que indica que esse método é o correto. A gente usa ele todos os dias no nosso dia a dia. Falando, escrevendo, enfim. Alguma dúvida até agora? Posso seguir? Segundo, a figura de linguagem, a alegoria, é diferente, método alegórico é diferente de alegoria, como vocês viram na aula anterior. A alegoria, ela é uma figura de linguagem, ela é uma metáfora. E as parábolas e os símbolos só fazem sentido se estiverem dentro de um texto literal. Então, eu trouxe um outro exemplo aqui, ó. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Ah, então Jesus é um pão. Jesus é um pão? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ah, Jesus é um pão e a marca é vida. Não, não é isso. O pão da vida é uma figura de linguagem. Vamos continuar. Aí vem a literalidade do texto. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Isso está lá em João, capítulo 6, versículo 35. Então, percebam que a figura de linguagem só faz sentido dentro da literalidade.
O que Jesus está querendo dizer aqui com essa figura de linguagem? Que ele não veio apenas para suprir a nossa necessidade física. Ele não veio ao mundo para acabar com a fome. Ele é o pão da vida. O objetivo de Jesus ter vindo ao mundo foi nos trazer a vida eterna. Pão a gente sabe que é alimento. E vida é vida. Então o que isso significa? Que Jesus, ele é quem nos sustenta, é quem nos alimenta no sentido espiritual de viver. Qual é o contexto imediato desse versículo aqui? Se a gente voltar a alguns versículos, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. O povo encheu a barriga, comeu, se fartou. O que o povo queria quando viu Jesus de novo? Comer. E aí Jesus fala, viu? Eu sou o pão da vida. Eu preciso que vocês creiam em mim. Esse é o contexto imediato. Agora, se a gente for lá no versículo 40, isso que eu estou falando, Jesus deixa claro no versículo 40. Eu vim vos dar a vida eterna e ressuscitar no último dia. Então perceberam que a figura de linguagem ela só faz sentido dentro da literalidade? Então esse é um segundo fator que corrobora, ai que chique, corrobora, indicando que o método literal é o mais correto. Oi? Ele sempre, a própria Bíblia vai explicar a figura de linguagem. Sim. Então, deixa oculto. Sim, verdade. Ele não explica, Jesus está falando, ele explicou da vida, ele não parou ali. Isso. Continuou, por quê? Porque quem vem a mim nunca terá fome. Exatamente. Assim, os outros textos, né, a parábola da semente, ele explica. Isso. O que é a semente? Não deixa ver. Exatamente. A Bíblia. Isso, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como o irmão acrescentou, se você não entendeu, procura na Bíblia que você vai entender. Então, continuando. Terceiro fator, a coerência. O que é coerência? Coerência, lembra da aulinha de português? Eu estou me sentindo o professor Pasquale aqui. A coerência significa que as ideias elas são ligadas de uma forma lógica, clara e sem contradição. Quando a gente fala que uma pessoa é incoerente, o que nós estamos querendo dizer? Que, nossa, essa pessoa ela é incoerente. Ela fala uma coisa e passa algum certo tempo ela fala outra. Eu não consigo entender o que ela está querendo dizer. Então, a coerência faz parte desse método, do método literal de interpretação. O quarto fator é o método que mais faz sentido com a doutrina das Escrituras. Então, quando Deus moveu os homens a registrarem as suas verdades, ele não ficou usando enigmas, né? Ele foi literal, ele usou a palavra no seu sentido normal e original para que os escritores registrassem o que Deus estava mandando ali. Então, o que cabe a nós como intérpretes? Entender da forma que está escrito. É simples, né? Sem ficar buscando significados ocultos. É simples, mas tem muita gente que espiritualiza. Que fica buscando significados ocultos. E o quinto fator. A própria Bíblia, conforme o irmão Daniel avançou a minha aula aqui, a própria Bíblia utiliza esse método de interpretação. Então, muitos textos que estão no Novo Testamento interpreta
os textos que estão no Antigo usando esse método que nós estamos aprendendo aqui agora. Principalmente no que se refere ao cumprimento das profecias a respeito do Messias que viria. Então, olha só esse exemplo. Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Diz assim o texto: Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Esse texto está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. O evangelista Mateus, ele usou exatamente as mesmas palavras. Olha só, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, o Novo Testamento interpretou de forma literal o Antigo Testamento. Agora, nós vamos para as vantagens desse método. Vantagens do método literal histórico gramatical. Primeira vantagem: a interpretação ela é baseada no jeito em que o texto foi registrado. Ou seja, existe um padrão de entendimento. Então assim, se eu entendo uma coisa e o Roberto entende outra coisa, alguém está entendendo coisa assim, além. Ou, antes de eu julgar o entendimento do Roberto, ele pode, não, Lucas, mas eu peguei como base isso que eu estou te explicando, porque lá no texto, então, percebe que ele foi na Bíblia. Ah, Roberto, verdade, ó, isso aqui eu não tinha identificado. Olha, agora fez sentido. Mas aonde que ele foi? Na Bíblia. Se ele for para qualquer outro lugar e me responder, Roberto, desculpa, mas o que você está me falando aí não tem autoridade bíblica. Então, primeira vantagem, a literalidade ela é um padrão no nosso entendimento. Segundo, possibilidade de análise, que foi o exemplo que eu acabei de usar com o Roberto. Então, eu entendi uma coisa, o Roberto entendeu outra, eu posso analisar o texto, analisar a Bíblia mais a fundo. Agora, se o entendimento que eu estou tendo muda todo o sentido do texto, aí então precisa desconsiderar o entendimento de alguém aí. Tá? E o terceiro é o método que mais traz clareza na exposição das Escrituras, justamente por ser literal. O quarto método, ele não dá lugar ao misticismo, ao ocultismo, ao simbolismo. Se o texto está escrito isso, é isso. E o quinto método, qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento em gramática e aplica o método literal, ele vai conseguir entender a Bíblia. Você não precisa fazer um curso de teologia para entender a Bíblia. Basta você se esforçar. O que acontece é que muitas vezes nós somos preguiçosos. Eu estou lendo, e isso, o nosso cérebro é assim. Né? O nosso cérebro, o que foge da linha de conforto dele, ele não quer fazer. Mas se você força o cérebro a fazer, ele se desenvolve. É igual a academia. Quando você vai na academia, é legal ir lá na academia, ficar fazendo força, ficar suando, ficar com aquela música alta na orelha. Não, não é legal. Você quer fazer o quê? Ah, eu quero ir embora, eu quero sentar no meu sofá, ligar a televisão, assistir The Chosen, assistir A Casa de Davi,
quero assistir a Paixão de Cristo, pipoca. Por quê? É mais confortável. Então, qualquer pessoa consegue entender a Bíblia. Basta a gente se esforçar. Partindo para a conclusão, o método literal procura entender exatamente o que está no texto. Quem escreveu o texto? O autor bíblico, que foi inspirado por Deus. Então, nós partimos do pressuposto que Deus usou literalidade, e nós vimos aqui vários argumentos que provam e mostram isso. Então, ele usou esse método para transmitir a sua mensagem. Então, esse método, diferente do alegórico, ele traz mais segurança no nosso entendimento. Ele é mais equilibrado, mais fiel, e para estudar e interpretar, fica mais fácil. Porque A é A, B é B, C é C. O português, ele tem a fama de ser bem literal, né? O brasileiro, vou contar uma piada. Uma piada real. O brasileiro foi lá para Portugal, chegou na padaria. Tem café? Tem. Vocês entenderam? Então, assim, o português, ele é literal. O que você perguntou? Se tem café? Qual foi a minha resposta? Tem café. Então, para concluir, que a gente use desse método para ler e estudar a Bíblia. E que tudo o que a gente estuda a respeito da Bíblia deve produzir em nós uma transformação de vida. Quando nós vemos uma pessoa na igreja, uma pessoa com 6 meses de convertido, a gente espera que essa pessoa tenha uma capacidade de interpretar e um entendimento equivalente a 6 meses. Então você não exige muito dela. Mas à medida que você está na igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas o seu estilo de vida continua a mesma coisa, tem alguma coisa errada. A gente espera o quê? Quanto mais tempo de convertido, mais a pessoa seja madura. Por quê? Porque ela está lendo a Bíblia. Amém? Amém. Estamos lendo a Bíblia e estamos aplicando esse método, estamos entendendo, e então Deus nos usará para ensinar as outras pessoas e para transmitir essas verdades do Evangelho. Amém, meus irmãos? Pode pausar?